maravilhosas! Espero que se encontrem bem. Se é a sua primeira vez aqui, aproveita e se inscreve no canal para acompanhar tudo bem de pertinho. Se você está de volta, muito obrigada pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre um assunto muito cheiroso, gostoso, saudável. Sinceramente, aqui tá um cheiro tão bom. Eu queria mesmo que o vídeo tivesse cheiro para vocês sentir o aroma que tá aqui no ar. E para falar sobre isso, aromaterapia e mais coisinhas que a gente vai falar ao longo do programa, eu tenho aqui duas especialistas no assunto. Temos aqui Larissa Buainain, ela que é nutricionista de formação, mãe, empreendedora e apaixonada por desenvolvimento humano. Atualmente é líder diamante na doTERRA. Ela lidera uma equipe com mais de 5.000 pessoas, desenvolve líderes em todo o Brasil, ensina que saúde, mentalidade e renda caminham juntas. O trabalho dela vai além dos óleos essenciais. É sobre ativar pessoas para que elas construam a vida que desejam com consciência, estratégia e coragem. Ela acredita que tem poder quem age. Siga nas redes sociais Larissa Buainain, tudo junto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo meu, Lari. Bom, e temos também Luciana Santos, ela que é terapeuta integrativa, empreendedora apaixonada pelo poder dos aromas no cuidado com o corpo e com as emoções. Ela é fundadora da Jade Essence, uma marca que nasceu com o propósito de levar bem-estar, autocuidado e empreendedorismo através da aromaterapia e da aromacologia, saboaria artesanal e da perfumaria para ambientes. Na Jade, além do desenvolvimento de produtos aromáticos, também ensina mulheres a transformar o artesanato aromático em fonte de renda através de cursos e workshops. Ela acredita muito que os aromas têm o poder de transformar ambientes, despertar memórias e contribuir para uma vida mais equilibrada e consciente. Siga nas redes sociais, jadeessence.oficial. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite, um prazer estar esta tarde aqui com vocês, falando de aromas e saúde. Perfeito. E para começar, vamos conhecer um pouco mais da história dessas mulheres empreendedoras que estão aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento que elas têm com a gente. Lari, como que você chegou nos óleos essenciais? Bom, vamos lá. Já falei, mas vou repetir. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu sou nutricionista de formação, me especializei em nutrição clínica funcional e câncer. Eu trabalhei 8 anos com crianças com câncer. Fui coordenadora do setor de oncologia pediátrica do CETOI, que fica lá no 8º andar do Hospital Regional. E da ACC também, Associação dos Amigos das Crianças com Câncer. Então, por 8 anos eu atuei hospital, consultório. Quando a minha segunda filha nasceu, eu tenho um menino de 18 anos e a Teodora de 7 anos. Então, quando a minha segunda filha nasceu, me veio uma força muito grande, uma necessidade de mudar de vida. Eu amava a minha profissão, ser nutricionista, ainda mais cuidar das crianças com câncer é apaixonante. E eu falo que naquele momento Deus me deu o dom, né? Porque hoje, se eu piso lá, eu não dou conta de exercer o que naquele tempo eu exercia. Então, Deus prepara a gente em todos os momentos da nossa vida. Eu fui preparada para estar ali 8 anos com aquelas crianças. Então, depois que a minha filha nasceu, me veio uma força muito grande, uma vontade de mudar de vida. Eu queria viver ativamente ao lado dela. A rotina hospitalar, quem aí é profissional da área da saúde, trabalha em hospital, consultório, sabe muito bem como é. A gente sai cedo de casa, não tem hora para voltar, a gente fica no hospital, não sabe se é de manhã, de tarde, de noite, se chove, se faz frio, se tá calor, a gente não sabe nada. Então a minha rotina era, eu saía às 6:30 da manhã de casa, saía para o hospital, ia para a CC, depois ia para o meu consultório. Então eu não tinha hora para chegar em casa. E quando eu chegava muito cansada. E quando a Teodora veio, eu falei, eu preciso mudar isso, porque eu quero viver ao lado dela. Eu quero fazer todos os dias ela dormir depois do almoço, eu quero dar a primeira papinha para ela, eu quero estar ao lado dela, quero tirar a soneca dela depois do almoço, junto com ela. Tudo isso eu não tive com o meu primeiro filho, né? Naquela época, com o Luiz Arthur, eu precisava trabalhar e estudar.
Então, aí, nesse meio tempo, eu adoeci emocionalmente, porque eu não enxergava uma forma de eu poder continuar gerando a minha renda e estando ao lado das pessoas que eu mais amo, né? Dos meus filhos, do meu marido ali em casa. Foi quando eu conheci os óleos essenciais de grau terapêutico, né? Numa das minhas madrugadas de insônia, eu desenvolvi nesse período, Stephanie, eu desenvolvi crise de pânico, eu desenvolvi gastrite emocional, psoríase e insônia. Então, eu fui para os médicos, eles me prescreveram medicação, mas naquele momento eu falei, não vou iniciar o uso da medicação. Alguma coisa está acontecendo comigo e eu preciso descobrir. Eu intensifiquei as minhas orações, a atividade física, sempre fui do lado natural, né? Fui buscar as alternativas naturais e nesse meio tempo eu conheci os óleos essenciais, então eu comprei para uso. Eu iniciei usando os óleos essenciais, com 10 dias de uso eu já estava me sentindo muito melhor. E eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Comecei a estudar sobre aromaterapia, fiz curso de aromaterapia. Na hora que eu vi, eu já estava transformando a vida das pessoas com aquilo que tinha transformado a minha. E bem nesse momento, então, eu comecei a usar óleos essenciais para o meu filho, porque ele tinha asma. Eu iniciei o uso dos óleos para minha psoríase, iniciei o uso dos óleos para questões do pânico, ansiedade. Melhorei, né, a minha qualidade de sono, passei a dormir melhor. Então, nesse momento, eu comecei a falar para as pessoas. Foi o primeiro lockdown, foi aí que eu conheci os óleos essenciais, no início da pandemia, no nosso primeiro lockdown. Então, onde as pessoas precisavam de um auxílio a mais, né, naquele momento. E aí eu comecei a falar dos óleos essenciais para todo mundo. E nesse momento foi me apresentada a oportunidade que se tem também de empreender com a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Eu conheci o modelo de negócio, me encantei, porque foi extremamente acessível para mim na época que eu não podia investir muito, né, em franquias. Então, eu iniciei, então, como representante, como consultora de bem-estar do Terra, e hoje eu tenho, agosto agora desse ano, vai fazer 6 anos que eu empreendo com a do Terra. Hoje eu sou líder diamante, é um dos rankings mais altos que se tem na empresa, tem mais de 5.000 pessoas na minha equipe, então hoje eu treino pessoas para que elas auxiliem outras pessoas através dos óleos essenciais e também tem os meus clientes, então eu faço protocolo de bem-estar, consultoria de bem-estar, né? E integro o meu conhecimento que eu tenho da nutrição, né? Que o conhecimento a gente usa para tudo na vida. Com certeza, que história incrível. E você, Lu, como que começou a Jade Essence? Bom, é uma longa história, mas eu vou dar uma pequena resumida nela. Eu sou terapeuta integrativa, formada em Ayurveda e aromaterapia, além de terapias energéticas, como Reiki, barras de Axis, terapia crânio-sacral. E aí, por uma questão de saúde, eu entrei no Ayurveda. E no Ayurveda eu me aprofundei mais em aromaterapia. Aí acabei indo para a Índia, estudei Ayurveda, fiquei lá 2 meses e pude perceber como que a Índia lida com óleos, né? Como que ela lida com a saúde. E eu voltei, tive um espaço de Ayurveda, mas acabou não dando certo, aí fui em viagem solo, né? Aqui na cidade, ser terapeuta integrativa com a minha maquinha. Até que eu achei um espaço meu, só que eu abri em 2019, 2020 veio a pandemia. E aí, como todo ser normal, né, para não enlouquecer, eu comecei a estudar. Na época, muitos cursos online, e aí eu comecei a estudar saboaria, porque eu fazia produtos ayurvédicos e aromaterapêuticos, mas eu fazia masala, fazia óleos medicados, tudo com base no Ayurveda. Eu falei, eu quero fazer sabonete ayurvédico. Aí comecei a fazer saboaria, e abriu a pandemia e eu me apaixonei por isso. E aí meu espaço, minha saboaria chamava Madurga Aromas. E aí ninguém sabia pronunciar, né? Como que eu vou pronunciar esse negócio aí? Mal o quê? Aí de Madurga passou Alecrim. Aí todo mundo achava que era tudo de alecrim. Aí eu falei, gente, não está dando certo esse nome. Aí pedi aos deuses uma luz, aí por fim acabei achando um nome adequado dentro do propósito, Jade Essence, né? Porque Jade, ela tem, além de ser a pedra, que é uma pedra de fertilidade e saúde, ela tem uma planta que nasce como num lodo, e ela dá uma vez por ano uma flor, e essa flor é muito bonita. E aí todo o propósito da Jade, aí nasceu Jade, aí de tudo aquilo passou a ser Jade Essence. E aí eu estava fazendo feiras,
fiz todas as feiras da cidade. De saboaria, de sabonetes, aí todo mundo, Lu, seu sabonete é tão bom, tão bom, tão bom, você não faz cheirinho? Eu falei, meu Deus do céu, não faço cheirinho. Aí comecei a fazer cheirinho de óleos essenciais. Fui consultora do Terra também. Aí, por fim, acabei não levando para frente, por outras vertentes. Aí comecei a fazer aromas terapêuticos, baseados nos óleos essenciais e no Ayurveda. Só que ele passou a ter um custo elevado. E não é todo mundo que está para o Ayurveda e para a aromaterapia, né? Exato, eu conheço a Ayurveda, exatamente isso, não é todo mundo que está. Não é todo mundo que entende o processo terapêutico dos óleos essenciais. E daí, Luciana, partindo disso, aí surgiu a oportunidade de eu comprar um quiosque no Norte-Sul. Aí comprei um quiosque de aromas. Só que eu vou falar a verdade, eu era avessa a aromas sintéticos. Avessa, sim, eu abominava. Até que eu falei, vamos parar com essa história, vamos estudar? Porque quando você tem a verdade vos liberta. Aí eu fui estudar. Estudei aromacologia, estudei aromaterapia, marketing olfativo. Eu falei, opa, peraí, tem público para tudo. E aí eu comecei a entrar no ramo de aromatização de ambientes, né? Com estudo em aromacologia. Por isso que nasceu a Jade Essence dessa história toda aí. Quem é a Luciana por trás disso? Que incrível! Acabei de conhecer melhor a Luciana, hein, gente? Não sabia que ela tinha ido lá para as Índias. Gente, adorei saber, que incrível. Bom, e aí a gente tá falando muito aromaterapia, aromaterapia. Lu, vamos explicar a diferença para as pessoas sobre aromaterapia e aromacologia. Sim. Claro. Aromaterapia é o uso dos óleos essenciais provenientes de plantas com extração das cascas, folhas, raízes. Ele é terapêutico. Tá? Óleos essenciais, eles atuam a nível fisiológico no ser humano. Então, você quer tratar uma psoríase, quer tratar uma depressão crônica, quer tratar um estado emocional e mudar isso, você utiliza os óleos essenciais. Óleos essenciais, eles são os únicos que o nosso DNA reconhece. Então, eu me feri, né, na torneira de uma máquina que eu corto e derreto a saboaria. E aí passei, e como não, como é que ele chama? Sei, da lavanda. Da lavanda, Tá. Esqueci o nome dele. Bom, tudo bem. Enfim. Esqueci. Bom, enfim. Tá. Como ele, eu, na hora, peguei a lavanda Pronto. e coloquei. E criou uma casca, uma coisa horrorosa. E ela além dela ser analgésica, ela provoca analgesia, ela é bactericida e cicatrizante. Olha só. Então, na hora, o lavanda parou a dor, parou o ardor. Então, a aromaterapia é o uso intencional do óleo essencial para um tratamento terapêutico fisiológico. Então, você vai colocar o óleo essencial, ele vai entrar na sua derme, vai entrar na sua corrente sanguínea pelos grandes vasos, vai entrar no seu sistema e ele vai unir naquilo que você necessita dentro do seu sistema fisiológico. Isso é aromaterapia, tá? O uso consciente deles. Já a aromacologia, ela nasceu da aromaterapia, só que ela é o uso dos aromas, sejam aromas de plantas naturais, como os óleos essenciais, ou aromas sintéticos. Então, é o uso dos aromas na psique humana. Como que os aromas interferem no comportamento de compra, no comportamento de humor, na estadia do teu cliente na tua loja, na comunicação que esse teu cliente vai ter com você quando ele entra em contato com esse aroma, e a mudança de humor que provoca na psique dele, ou seja, no sistema límbico que atua. Então, a diferença de aromacologia e aromaterapia, elas caminham juntos, mas elas têm uma vertente diferente, né? Então, todo mundo fala para mim, Lu, eu quero eu quero um cheiro para dormir. Falei, bom, então vamos lá. Você quer um cheiro para dormir. Então, você está com insônia? De onde vem sua insônia? Então, peraí, então eu vou te dar uma sinergia para você usar no seu corpo e na sua casa um aroma que você vai também equilibrar a energia do seu ambiente. Porque estudando os aromas, os nossos ambientes são os reflexos das nossas emoções. E eles impregnam nas paredes, na cama, seja onde for. A sua casa é um ser à parte da sua vontade. Então,
quando você limpa você, quando você equilibra você, nada mais natural do que você equilibrar a sua casa. Então, a gente limpa a casa, a gente refresca. Então, o aroma é um estado de equilíbrio e elevar a energia vibracional da sua casa também. Uau! Então, essa é a Que diferença. aula! Fantástico. Olha, estamos aprendendo todas juntas. E aí, você, o que você aprendeu até agora? Virou alguma chavinha aí sobre esse modelo de negócio, sobre esse assunto? Deixa agora nos comentários aí pra gente, que depois nós três vamos ler esses comentários e vamos responder todas vocês. Bom, e aí a gente tá falando aqui bastante dos óleos essenciais, dessa questão fisiológica. Lari, traz pra gente aqui, então, como que a gente usa, de fato, quais que são aí os efeitos no organismo e como que eu vou saber qual óleo essencial que eu vou usar? Então vamos lá, nós temos 3 formas de uso. A via aromática, que é através do difusor, né? Tem que ser aquele difusor ultrassônico que sai a fumacinha, não aquele que coloca na tomada, que aquece, senão queima toda a parte terapêutica do óleo essencial. Inalação em forma de concha, coloca uma gotinha na mão e faz a inalação em forma de concha. Quando a gente faz o uso dos óleos essenciais via aromática, a gente atua ali sistema límbico, parte respiratória. A gente também tem a segunda forma de uso, que é uso tópico, é o passar na pele, como a Lu falou, né? A lavanda, ela passou aqui, é o passar na pele. Então, por exemplo, eu preciso de baixar a temperatura corporal do meu filho. A gente vai usar o peppermint com olhinho de coco fracionado ao longo da coluna, na sola dos pés, porque ele rapidamente já cai na corrente sanguínea. Em até 22 minutos a gente tem os óleos essenciais já na corrente sanguínea. E a terceira forma de uso é a ingestão. Só que aqui a gente faz um parênteses, nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos. Então, hoje, a gente tem no mercado os óleos essenciais do Terra, que possuem o selo CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido. Então, ali tem inúmeros testes comprovando, né, a eficácia, que não tem nenhuma adulteração, nada dentro daquele óleo é 100% puro. E aí, então, a gente tem nesse formato também de ingestão. A gente pode colocar uma gotinha de óleo na xícara, né, para tomar uma água, para tomar um chazinho. A gente pode colocar debaixo da língua ou também abrir uma cápsula vazia, colocar aqui, ali dentro o óleo essencial que você vai usar no momento, fechar e tomar. Larissa, qual óleo essencial eu devo usar? Então, o primeiro ponto aqui é: quais são seus objetivos, qual a sua necessidade no momento com os óleos essenciais? Então, eu faço uma consultoria de bem-estar, uma avaliação de bem-estar para identificar as necessidades ali do meu cliente, né, da pessoa, e aí, então, eu indico os óleos essenciais de acordo com a necessidade. Vão ter uns que ele vai inalar, outros ele vai ingerir. Se são questões mais metabólicas, a gente, né, tem algumas partes que são através da ingestão, outras ele vai passar. Então, depende muito do objetivo da pessoa. Então, o primeiro ponto é buscar fazer uma consultoria de bem-estar, para a gente identificar a necessidade, a partir daí a gente fazer a prescrição, te indicar os óleos essenciais, a melhor forma de uso. Excelente. Ainda sobre essa parte fisiológica, queria que a Lu falasse pra gente como que os aromas, eles conseguem influenciar tão rapidamente as nossas emoções e as nossas memórias. Tem alguma explicação científica para isso? Tem sim. O canal mais curto para o cérebro é o olfato, ou seja, o nariz. Então, é só a gente pensar assim claramente. Tudo que a gente vê, nós lembramos 10%. Tudo que nós ouvimos, nós lembramos mais ou menos uns 8%. Tudo que nós ouvimos, vemos e comemos, lembramos mais ou menos uns 12%. Mas tudo que nós sentimos o olfato, nós lembramos 32%. Então, o olfato é o canal mais rápido para acionar o sistema límbico do cérebro, que tem a amígdala, o hipotálamo, e esse sistema é onde está guardadinho ali como caixinhas as nossas memórias olfativas. Então, a aromatologia ela vai atuar nesse quesito. A partir do momento que a pessoa tem contato com um aroma, entra num ambiente agradável e ele sente, por exemplo, um aroma de cascas e folhas, que é um aroma herbal, um aroma também cítrico dentro do seu acorde, nós chamamos cascas e folhas um aroma escape. Por quê? Ele lembra muito um refúgio. Ele tem a sensação de que você está na relva,
em contato com uma mata, com um jardim de orvalho pós-chuva. Então, ele entra nesse estado de emoção onde a pessoa relaxa, onde ela solta o luta e fuga e ela começa a estar presente no ambiente. Então, a atuação dos aromas, ela se dá muito rápido em contato com o ambiente. Por isso que quando a gente vai fazer um estudo de marketing olfativo ou identidade olfativa, a gente estuda completamente o que o proprietário quer, qual o objetivo que ele quer com aquele aroma e quem vai estar em contato com o aroma e qual é o contato que o público dele tem com o aroma. Porque não adianta eu fazer uma identidade olfativa onde o público dele vai ficar 5 minutos. Né? Então, eu digo, então a identidade olfativa não é para o teu público, são para os teus colaboradores. Então, eu trago uma realidade para que essa pessoa perceba que o aroma vai atuar dessa maneira. Olha só, gente, que papo mais delicioso. Ela foi falando ali desse aroma, eu já fui relaxando de ouvir ela falar. Imagina se o cheirinho tivesse aqui, o aroma estivesse aqui com a gente. Ia escapar mesmo. Bom, e agora a gente tá falando muito, né, dos efeitos fisiológicos, mas vamos falar de caso real? Vamos. Lari, compartilha com a gente alguma experiência, assim, marcante, transformadora, por meio aí da aromaterapia ou dos óleos essenciais. Tá, nada melhor do que a nossa própria história, né? Então, Concordo. Eu sou produto do produto. Como eu falei lá no início, eu conheci os óleos essenciais num momento muito desafiador, né? Porque a psoríase é uma doença autoimune e a gente sabe, né? Que doença autoimune tem base fundo emocional e realmente naquele momento eu estava em desequilíbrio emocional. Então, eu tratei a minha psoríase com óleos essenciais. De dentro para fora e de fora para dentro. Como assim? Eu passei... Os meus cotovelos, eu ainda tenho marcas, mas muito pouco. Os meus cotovelos eram todos de feridas. Eu não fazia isso aqui. E eu acordava de madrugada coçando. Minhas unhas acordavam cheias de feridas, sangue. E as pomadas que eu usava, ao invés de acalmar a pele, elas sapecavam a minha pele, coçava ainda mais, era um ardor sem fim. Então, quando eu conheci os óleos, eu iniciei o tratamento da psoríase. Então, eu iniciei um protocolo de uso dos óleos interno, ingestão, e externo, né? Passei também. Segundo ponto, crise de pânico e ansiedade. Eu iniciei o uso de protocolos também, tanto interno quanto inalação em forma de concha, intensifiquei a atividade física, iniciei o yoga. Então, são terapias práticas integrativas, né? Que somando te entrega todo aquele resultado. O meu filho, a vida toda foi asmático. Quando eu conheci os óleos essenciais, ele já estava usando doses altíssimas de bombinha, de antialérgicos, de corticoides, e ele já estava sofrendo com os efeitos colaterais da medicação. Ele ficava branco, ele não conseguia ir para a aula, a boca dele secava. Então, todos os efeitos colaterais ele passou a ter por conta da alta dosagem, mas era o que ele precisava naquela hora. E quando eu conheci os óleos, eu falei, mãe é mãe, né, gente? Eu falei, o quê? Eu vou usar tudo nele. Eu usei tudo em mim e usei tudo nele. Hoje, se ele faz exame, ele não tem mais asma. Então, assim, ele dormiu durante 2 anos com os olhos ali do lado, né, voltados para essas questões respiratórias e tomando também. Então, essas são as duas experiências, 2 resultados com o uso dos óleos essenciais que eu tenho comigo, né? E foi a partir desse resultado que eu decidi seguir adiante, compartilhando isso, né? Ajudando as pessoas também com os óleos essenciais melhorar a sua saúde de forma natural. Gente, só de ouvir a Lari falando, eu já fiquei aqui toda arrepiada. Imagina essa situação e essa transformação, porque vocês estão vendo no vídeo essa mulher linda, maravilhosa e perfeita, né, curada, e aí sendo o produto do produto. E agora, lá na Jade Essence, tem alguma experiência que foi, assim, transformadora, que você viu que realmente a pessoa mudou por meio dos aromas ou por meio do empreendedorismo artesanal? Sim. Como a Lari fala, nós somos produto do produto, né? Nada melhor, né, Lu? Né? Com
conhecimento ayurvédico e de aromaterapia, eu me formei pela Samia Maluf, Instituto, me formei pelo Instituto Laszlo, de aromadermatologia, estudo também os problemas de ordem dermatológica e o uso dos óleos essenciais e nutracêuticos para a pele, né? Então, eu também sou produto do produto, mas como eu sendo produto do produto, eu falei, isso aí não pode ficar só comigo, né, gente? Eu tenho que propagar esse negócio. E eu ministro cursos, né? Então, os meus cursos de saboaria, de velas, de aromaterapia ou de aromatização de ambiente, eles são voltados para que a pessoa tenha realmente um olhar diferenciado para aquilo. Não é só pegar uma base, ou pegar um álcool, ou pegar um óleo, pingar e pronto. Não, você tem que ter um propósito e saber o porquê que você vai fazer aquele produto, né? Sem propósito não existe, né? Cada um de nós temos o nosso porquê. E ministrando aula, hoje já são mais ou menos aqui no estado umas 30 alunas formadas, eu vejo que elas entendem e elas fazem total diferença quando elas vão apresentar o produto delas, né? Eu tenho aluna em Carapó, tenho aluna em Dourados, tenho aluna em Miranda, tenho aluna em Terenos, tenho aluna em Campo Grande. Então, eu vejo a transformação delas gradativamente com relação à compreensão daquilo que elas estão produzindo, né? Porque não é só um sabonete. A pessoa, eu sempre digo para elas, você vende uma experiência. E elas chegam para mim e falam, eu quero fazer sabonete natural. Falei, muito bem, então você vai fazer o sabonete artesanal, porque a partir do momento que você manipula qualquer insumo, ele deixou de ser natural. Então, vamos realmente cair na realidade. Então, eu não trago uma saboaria fantasiosa, eu não trago um empreendedorismo florido, eu trago um empreendedorismo real, porque eu saí de uma pessoa de cadeira de rodas para uma pessoa hoje empresária. Então, eu tive processos pessoais fortíssimos. Os óleos essenciais me ajudaram muito, me ajudam até hoje nisso. Mas o empreendedorismo e querer sair daquele estado é o que faz total diferença, né? O óleo essencial, o aroma, o sabonete, a vela, seja o empreendedorismo, eles são coadjuvantes daquilo que você realmente busca, né? Se você quer saúde, então busque no seu dia a dia cultivar a saúde, com óleo essencial, com aroma, com terapias diurnas, terapias noturnas, terapias de autocuidado, né? Então, eu vejo isso, eu levo isso para as minhas alunas e eu vejo a transformação delas, elas são totalmente diferentes. Elas me mandam um vídeo, eu tenho uma aluna de Carapó, ela me manda um vídeo, Lu, estou fazendo a feira, e aqui já estou cheia de pedido, né? Então, elas saem do curso já com o produto pronto para venda. Então, eu digo para elas, isso aqui é o começo de uma jornada, isso aqui não termina aqui, não começa e não termina aqui. Então, eu vejo que a transformação, ela é gradativa, e eu vejo grandes transformações nelas, principalmente por causa da compreensão que elas têm. Que incrível isso! E aí, maravilhosa, durante esse bate-papo, você pensou em alguém que também precisa se conectar e conhecer mais sobre o mercado, sobre a aromaterapia, sobre óleos essenciais? Compartilha agora com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai ser muito grata por esse conhecimento que você está enviando para ela. Bom, vamos falar aqui agora então sobre modelo de negócio, geração de renda, que é aí um mercado bem amplo que a gente tem dentro da aromaterapia. Lari, como que funciona para entrar nesse mercado? Como que faz para fazer parte desse movimento que cresce todos os dias? Sim. O mercado de saúde e bem-estar é o mercado que mais cresce hoje no mundo, né? Então, cerca de 6,8 trilhões de dólares aí. E dentro disso tem o mercado de óleos essenciais, atualmente 15 bi, e 2034, aproximadamente 30 bi. Então, hoje o movimento do autocuidado, ele aumentou muito, né? As pessoas estão buscando soluções naturais não só para sintomas, elas estão buscando mesmo para tratamento de forma integral, corpo, mente, físico. Então, quando você tem um mercado em expansão,
um produto de primeira necessidade, né, de altíssima qualidade, e um modelo de negócio acessível, com certeza é uma excelente oportunidade. E eu não falo nem só de ganhar dinheiro, né? Não é só sobre ganhar dinheiro, que a gente estava falando aqui de propósito, né, Lu? Propósito, identidade. É sobre você empreender com propósito, é sobre você levar transformação para a vida do outro mesmo. Saúde, qualidade de vida e ainda ser muito bem remunerado por isso. Então, como que faz para você se tornar também representante do Terra? Primeiro ponto é me procurar, porque eu vou te dizer qual que é a melhor forma para você estar iniciando, né? Existem kits de óleos essenciais que a gente chama de farmacinha natural, que é o primeiro ponto a se começar. Então, você precisa ser produto do produto, como a gente falou aqui. Então, inserir os óleos essenciais na sua rotina para que você tenha essa experiência com o produto. A partir daí, então, eu dou todo o treinamento de aromaterapia sobre óleos essenciais, né? No cuidado como um todo no organismo. Então, eu ensino os novos representantes a atender os seus clientes, a fazer a consultoria de bem-estar. A gente tem um app também, chama-se App Motivate, exclusivo para minha equipe, onde, por exemplo, tô com dor de cabeça, né? A pessoa que está começando agora, ela não vai saber tudo, né, Lu? Quantos anos a gente está estudando aí? Ela não vai saber tudo. Só que a pessoa que acabou de começar, ela precisa ter segurança na indicação. Então, esse app é a base, são aromaterapeutas, né, que fizeram todos os protocolos, incluindo eu. Então, esse app você busca ali dor de cabeça, vai aparecer o óleo que a pessoa deve usar e como ela deve usar. E separado por categoria, então criança, adulto, idoso, então é 100% seguro. Então você precisa escolher um kit para você iniciar o uso dos óleos na sua rotina e fazer parte de um ecossistema que já existe. Então, se você quer usar óleos essenciais na sua rotina, ou seja, ser cliente, existe todo um ecossistema para você que é cliente, para você inserir os óleos essenciais na sua rotina, para você aprender a usar e também colocar isso na vida das pessoas que você ama. Mas se você quer representar a empresa, também existe um ecossistema que te prepara para você entrar nesse mercado com segurança, sabendo falar dos óleos, né? Ajudando verdadeiramente o outro a melhorar a sua saúde também. Perfeito. Lu, e aí as mulheres estão nesse momento aí de busca por uma nova forma de renda. Como que esse universo da saboaria e dos produtos aromáticos pode se transformar em uma oportunidade de empreendedorismo? Então, primeiro conhecimento, né? Que não, tenho certeza absoluta que quando você conhece do universo em que você quer entrar, isso já é 50% do caminho, né? Então, hoje aqui eu tenho a Jade Essência, ela é um chapéu, né? Então, a Jade Essência, ela nasceu jovem, né? Com esse propósito de Luciana trazer o autocuidado, primeiro com produtos que eu elaboro, né? Que eu crio. Só que ela, devido a esse ecossistema que foi sendo trazido para mim, a necessidade do mercado, eu criei a Jade DI Center, né, que é um local onde essas mulheres que querem começar um empreendedorismo, elas têm o acolhimento na Jade DI Center com aulas comigo. Eu ministro cursos VIP. Por quê, Luciana? VIP? Porque no VIP você tem 5 horas comigo. Ali eu te explico os fundamentos. Separadamente você escolhe ou saboaria, ou velas, ou aromatização de ambiente, ou óleos essenciais. Então daí por que óleos essenciais? Porque tem gente que chega para mim e fala, eu sou vegana, eu não quero usar nada, eu quero fazer produto com óleo essencial. Então, muito bem, vem cá que eu vou te explicar como é que você faz, né? Então, ali 5 horas comigo, essa aluna ela vai aprender os fundamentos de cada uma dessas vertentes, desses segmentos, né? Além dela ter PDFs, dela ter material de estudo, dela entrar num universo completamente diferente, porque ali eu faço questão dela saber sobre pele, faço questão dela saber sobre óleos vegetais, faço questão dela saber sobre óleos essenciais, sobre os aromas sintéticos, sobre as essências, as fragrâncias, né? Então, ela entra nesse universo. Em turma, é impossível isso acontecer, né? Primeiro, porque cada uma vem com uma busca e uma necessidade diferente, eu não consigo nivelar a turma. Então, para você entrar nesse universo como
artesã, que eu estou formando um grupo de artesãs de sucesso, artesãs do futuro, que justamente com essa mentalidade. Você vem fazer uma aula VIP comigo, a partir daí cria-se um ecossistema. Daí vão ser reuniões mensais com as minhas alunas, aí vou passar a ter pequenos workshops gravados e pequenos workshops semanais também, onde ela pode vir experimentar uma técnica, né, fazer uma técnica nova. Então, para começar, ela começa dessa maneira, porque eu quero criar de verdade empreendedoras de sucesso, aonde não existe competitividade. Eu não sou concorrente dela e ela não é minha concorrente. Com certeza. Né? Por quê? Porque eu atuo de uma maneira com óleos essenciais, com fragrâncias, com essências, com um propósito, ela atua com outro completamente diferente. Então, as mulheres... E entre elas também não tem isso, né, Lu? Isso é muito legal. Né? Por exemplo, na minha equipe, desculpa te cortar, né? Imagina. Na minha equipe, a gente tem mais de 5.000 pessoas, né? Entre, lógico, clientes e representantes, consultoras. Mas não existe essa concorrência entre elas. Né? As pessoas se ajudam, não é? E essa mentalidade tem que ser dentro da saboaria, porque a saboaria ela é também um chapéu, ela engloba cosméticos naturais, cosméticos artesanais, aromatização de ambiente, velas, difusores, óleos. Então tem gente que chega para mim e fala, Lu, eu quero fazer sabonete só com óleo essencial. Eu falei, tudo bem, só que você tem que ter a realidade de que um sabonete só com óleo essencial é um custo diferente de um sabonete com fragrância, né? E a tua venda é diferente, a tua entrega é diferente. Você vai fazer um óleo essencial para quem? Tem dermatite atópica, melasma, melanoma, psoríase, tem o quê? Ah, não, eu queria só óleo. Então, vamos cair na realidade. Então, é tirar o véu e mostrar uma realidade e a pessoa vai escolher o caminho que ela vai seguir. Mas tudo isso a partir de um fundamento, que eu acho que você criar um prédio, construir um prédio sem bases sólidas não existe, né? Então, a Jade de Eye Center existe aqui em Campo Grande, né? Eu com data e hora marcada, com 5 horas de aula VIP comigo. Aí é só me procurar no direct do Instagram ou no WhatsApp, que eu vou ter o imenso prazer de atendê-las e acolhê-las para que vocês se tornem artesãs e empreendedoras do futuro. Excelente. Vamos então repetir o Instagram de cada uma? Lari, o seu, por favor. Meu Instagram é @LarissaBuainain. Perfeito. Lu? JadeEssence.oficial ou jade.di.center. São dois, porque um é para empreendedoras e o outro é o que eu produzo os meus produtos e os meus cosméticos. Perfeito! Viu só por que eu trouxe essas duas maravilhosas aqui? Elas estão completamente alinhadas com o propósito do Empreendedoras do Agora, que é ser uma rede de apoio entre mulheres e sem nenhum tipo de concorrência. Se você trabalha com óleos essenciais, você tem o seu jeito único de trabalhar, assim como a Lu tem o propósito dela e a Lari tem o propósito dela. Então, se você ficou comigo até aqui, ficou com a gente até esse momento, muito obrigado. Vejo você no próximo episódio. Gratidão, maravilhosas, pela participação, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu Muito que obrigada. agradeço. Obrigada. Um abraço para todos vocês e espero vocês na Jade Essence. Até mais. Obrigada. Até mais.